Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa casa de oração. E vamos iniciar o trabalho da noite com uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier. Mensagem 171, no campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cores nas flores, em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo e avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. O coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Convido todos agora a fechar os olhos, a respirar profundamente, deixando todo o pensamento do dia, toda a carga negativa, saindo ao modo que vamos respirando e elevamos o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade aqui presente, que possamos ter uma noite de muito conhecimento, de muito proveito com cada palavra que Deus falará conosco, cada um no seu momento. Agradecemos, sobretudo, ao dia que tivemos, a nossa vida, o alimento, por todas as pessoas que passaram por nós, que nos deram a oportunidade de sermos melhores para nós mesmos e para os outros. Que assim seja. Eu convido agora a Cláudia, passo a palavra para ela, que vai explanar o tema da noite. Meu boa noite a todos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer então o convite aqui da Casa Espírita Luz de Jesus, para que a gente possa estar aqui mais uma vez refletindo sobre esse manancial infinito que a doutrina espírita nos proporciona a partir das reflexões dos temas pertinentes a nós, ao nosso aprendizado, ao nosso aprimoramento. E o tema escolhido hoje se refere à resignação. Para quem é espírita, vocês sabem que essa palavra ela é muito repetida nos nossos estudos, nas nossas palestras, nas nossas reuniões. Por que resignação, né? Então, este convite à resignação quando? Sempre que estivermos frente a qualquer tipo de sofrimento, né? Porque na Terra, esse planeta que nós habitamos, que fomos convidados a estar aqui ou fomos designados a estar aqui, a Terra não é um albergue de anjos, como bem diz Roque Jacinto no seu livro Doutrinação. A Terra é um lugar de provas e expiações, onde todos nós, eu, você, todos nós, estamos aqui para aprender. E aonde há expiações e provas, já está subentendida a ideia de que há sofrimento.
Então, na Terra, todos nós sofremos. De um modo ou de outro, nós acabamos, em algum momento da nossa existência, passando por algum tipo de sofrimento. Sofrimentos maiores, sofrimentos menores, de inúmeras naturezas, né? Por exemplo, nós temos o sofrimento social, que é um sofrimento bastante difícil para quem passa pelas provações das limitações sociais, da pobreza, da falta de tudo, e todas essas situações que nos colocam, às vezes, em situações emergenciais, né? Nós temos também o sofrimento de acordo com as enfermidades que nós temos aqui no nosso corpo físico. Nós passamos aqui na Terra pela necessidade de encarnarmos na matéria. Então, o nosso corpo matéria, ele é um corpo que passa, sim, por momentos de enfermidades. Então, a enfermidade é uma forma de sofrimento também. Nós temos também o sofrimento de origem psicológica, de origem psiquiátrica, enfim, de origem mental, que é um sofrimento torturoso, que faz com que as pessoas passem pelo deserto desse sofrimento interno muito profundo, que por vezes não tem um diagnóstico clínico, porque a dor emocional ela não mostra num exame, ela não aparece num exame clínico, mas ela igualmente nos faz sofrer. Então, o sofrimento, ele pode ter inúmeras origens, né? Mas o importante é que a gente saiba o porquê a gente sofre. Se a gente não sabe o porquê sofre, a gente sofre duas vezes. Quem diz isso? Raul Teixeira. Na sua sábia explanação, ele coloca para nós que quando a gente não sabe o porquê sofre, a gente se revolta. A gente coloca toda essa carga de rebeldia frente àquela situação que está sendo posta para nós ali, por muitas vezes como um aprendizado, como um desafio de crescimento interior. Então, quando a gente se revolta, a gente faz com que uma porta se feche diante de nós. Existem naturezas diferentes, por exemplo, nos centros psíquicos de dor humana e animal. Os animais, que são seres vivos também, a gente poderia dizer os nossos irmãos animais, né? Eles também sofrem. Mas o sofrimento do animal é diferente do sofrimento humano, porque o sofrimento, a dor para o animal, é para que aos poucos ele possa também se despertar nos seus centros psíquicos e espirituais e aos poucos também ir evoluindo. Mas o sofrimento para nós humanos, ele tem um objetivo de despertar a nossa reflexão moral, a nossa elevação moral e sim, então, a nossa resignação. Então, como definição, nós poderíamos dizer que a resignação é tornar-se animoso no sofrimento. É ter paciência diante da ingratidão, da adversidade e do infortúnio. Então, será que se a gente pensar, né, ter paciência, gratidão, ser mais paciente e tolerante diante do sofrimento, significa que eu tenho que me acomodar diante da dor? Então, resignação é acomodação? São palavras sinônimas? É claro que não. A resignação é a tentativa que nós fazemos de domar a nossa revolta diante daquilo que nos acontece. Mas, como Deus é sábio, Ele nos dá a oportunidade de ação frente àquilo que nos acontece. Então, quando algo nos acomete, que nos causa sofrimento, faz com que a gente tenha como dever agir para melhorar aquela situação, que é o oposto de acomodação. A acomodação é sentar e esperar ver o que acontece. Mas a resignação não. A resignação ela nos propõe
uma aceitação ativa, uma aceitação que nos coloca, sim, como protagonistas diante das nossas dificuldades. Então, essas dificuldades, elas podem ser, como a gente falou antes, das mais diversas origens. Pode ser um casamento muito difícil, um relacionamento de trabalho muito difícil, um filho rebelde que foi colocado no lar, que nos desafia, que desafia os pais. Pode ser os infortúnios sociais, pode ser uma doença, uma limitação. Então, a resignação não é aceitar passivamente, mas sim agir, fazer o nosso melhor diante daquilo. Como diz Dalai Lama, aceite. Nada te faz perder mais energia que a resistência e a briga contra uma situação que já não pode mudar. Dizem os especialistas que os fatores que mais geram estresse em nós, que mais nos adoecem, são aquelas vezes em que a gente se posta revoltado diante de uma situação que a gente não pode mudar. Se você está aqui agora, esteja aqui. Não queira estar aqui com o pensamento acolá. Ou deveria estar em casa, ou deveria estar em outro lugar. Ou quando você está diante de uma situação que você não pode mudar, como por exemplo, você está trabalhando num determinado lugar. Mas naquele momento você não pode se permitir mudar de trabalho. Você até deseja, mas você não pode. Então não adianta lutar emocionalmente contra aquilo e estar naquele ambiente dizendo, mas que porcaria, eu não queria estar aqui, mas que droga, de novo tem que ir lá, mas por que eu tenho que estar aqui? A resignação, ela não pede reclamação, ela pede ação de mudança, planejada, a nossa ação humana, refletida, generosa, que sempre vai sendo uma solução diante do desespero. Imaginem vocês uma pessoa que se coloca à frente a uma situação de doença, se ela não souber se resignar diante daquilo que ela não pode modificar, está fazendo tudo que a medicina e tratamentos podem permitir, mas se ela se revolta, ela vai sofrer duplamente. Dor e sofrimento são duas palavras que a gente também ouve muito dentro da doutrina espírita, né? Então, o nosso processo de crescimento espiritual, ele vai estar sempre associado à dor e a sofrimento. Por quê? Sabe aquele ditado, quando não é pelo amor, é pela dor? Por que será? Porque, na verdade, nós ainda não possuímos a elevação espiritual necessária para mudarmos pelo amor. Por isso que, por vezes, nós passamos pelas delicadas situações de provação através de dor e sofrimento. Mas dor e sofrimento também não são palavras idênticas, embora semelhantes. A dor, quando a gente falar em dor, nós estaremos sempre falando de uma dor mais associada às manifestações físicas, materiais. É uma dor do corpo. E a dor, ela é muito importante porque ela é um fator de sobrevivência. Se nós não sentíssemos dor diante de algumas situações, a gente poderia morrer. Existem pessoas que nascem com um centro neural que capta a dor, com esse centro neural alterado. Então, são pessoas que não conseguem sentir dor. E muitas delas se colocaram em perigo gigantesco, porque estourou o apêndice e não sentiu dor. Então, ela não conseguiu reclamar, protestar, identificar naquele momento que ela precisava de ajuda. Ou então, cortou um dedo do pé, num caco de vidro.
ela vai esvair em sangue se ela não vê aquilo. Então a dor para nós é um fator de sobrevivência importantíssimo. Então a dor ela está mais conectada à dor física, né? Então ela pode ser passageira, pode ser uma dor de cabeça que me dá hoje, amanhã passa, pode ser uma gripe, pode ser uma doença que eu passei agora. Muitos de nós passamos pelo Covid, né? Conhecemos muitas pessoas que passaram por isso. Então, para alguns foi uma situação passageira, né? Para outros, infelizmente, foi fatal. Mas a dor ela pode ser passageira ou ela pode ser crônica e pode durar uma vida inteira. Então, a natureza da dor, ela vem num primeiro momento para nos indicar que algo não está bem. Já o sofrimento ele tem total relação com como eu sinto. São processos mais internos, é a nossa percepção emocional daquilo que nos acontece. Então, o sofrimento ele é emocional. Então, eu posso sentir dor sem sofrer. E eu posso sofrer sem sentir dor. Como assim? Ora, eu posso ter uma tristeza sem ter uma dor física. Simplesmente uma tristeza através dos meus sentimentos. E eu posso ter uma dor física e sentir muita dor. Mas eu, se estou resignado diante daquela dor, eu não sofro. Então percebam que o sofrimento é um fardo que por vezes nós escolhemos. A dor, infelizmente, nem sempre é opcional. Ela pode ser aliviada, mas às vezes ela acontece, como eu disse antes, se ela for crônica é mais difícil. Mas o sofrimento, a maneira como nós olhamos as coisas que nos acontecem, sim, é sempre opcional. Então, de acordo com André Luiz, a gente pode classificar a dor ou o sofrimento sob 3 aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nas obras de André Luiz, a gente vê muitas descrições acerca deste tema, dor e sofrimento. E essas 3 formas de descrever a dor são muito importantes. Existe então a dor expiação, né? A dor expiação, a gente diz que ela vem de dentro para fora, né? Porque é uma consequência de uma ação passada. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá a parte do capítulo, né? Causas anteriores das aflições. Lá a gente sabe que quando a gente não encontra uma causa agora, nesta vida atual, para o nosso sofrimento, para a nossa dor, certamente ela advém de uma outra existência. Então nós passamos pela dor e expiação por coisas que às vezes nós fizemos em outras existências. Nós comprometemos o nosso perispírito, o nosso espírito, com a mácula da culpa, fomos deformando ele, e aí a gente passa por todas essas situações que às vezes nos fazem sofrer muito na nossa atual existência. Hoje mesmo eu ouvi uma palestra de um psiquiatra espírita da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, em que ele relatava exatamente sobre isso. Os nossos sofrimentos psíquicos e físicos, eles podem vir de outras existências? Podem. Às vezes podem. E são dores e expiações que, se a gente souber enfrentá-las com a resignação, com a paciência, com a compreensão, a gente não sofre, ou sofre muito menos. Aí nós temos a dor evolução, que é quando o nosso espírito ele solicita determinadas provas que, se bem suportadas, elas resultarão no progresso espiritual. Aqui, ela não vem como um castigo por algo que eu já fiz em outra existência, mas sim se trata de um indivíduo que ele já está numa certa elevação, ele já conseguiu aprender, então ele pede algumas provas, porque se ele conseguir suportar estas provas de uma forma adequada,
ele consegue progredir muito. Então essas provas, elas são diversas, a gente não sabe que provas a gente pediu. Podem ser tentações, podem ser relacionadas à pobreza. A prova da pobreza, ela é muito difícil. Pode ser a prova da riqueza, e também é uma prova muito difícil. Muitos sucumbem sob a prova da riqueza, assim como muitos sucumbem na prova da pobreza, porque não suportam, né? Não conseguem encontrar formas de lidar com isso, não conseguem agir diante dessa situação, se revoltam com Deus, né? Temos a questão do tempo. Como assim o tempo? Às vezes nós temos uma encarnação mais longa, ou uma encarnação mais curta, ou pedimos para passar por perdas. São provas, provas que que alguns espíritos acabam solicitando para, como a gente brinca, quem joga jogos eletrônicos vai entender, passar de nível mais rapidamente. Aí nós temos também a dor auxílio, né? A dor auxílio, ela é mais voltada, né, para o sentido corretivo, pois quando os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos meditando em nossa situação. Então André Luiz, quando ele nos propõe isso, ele coloca como a dor auxílio como sendo também a prova da doença, por exemplo, uma oportunidade de crescimento. Às vezes, quando uma pessoa está em coma, né, na UTI, ou ela está inerte numa cama por anos e anos, aqueles minutos, horas, segundos, anos, eles podem significar muito para o progresso daquele espírito que aí está e que talvez às vezes precisava passar por aquela situação. Haroldo Dutra Dias, ele fala que na Terra existem muitas injustiças, muitas, mas que existem muito pouco injustiçado neste mundo. Às vezes lamentamos as coisas que nos acontecem, não as coisas que nós provocamos, porque nós, por termos livre-arbítrio, também temos muitas responsabilidades sobre as escolhas que nós temos. Doenças, por exemplo, provocadas pela nossa má gestão do corpo físico, é nossa responsabilidade. Isso é o livre-arbítrio, que me dá a oportunidade de fazer uma boa escolha ou uma má escolha na gestão do meu corpo, que é emprestado. Ele está aqui comigo temporariamente nessa encarnação e é um veículo importantíssimo para nossa execução material e crescimento. Então a doença, nesse caso, ela vem no sentido de fazer com que a pessoa possa valorizar algumas situações. A doutrina espírita, ela nos propõe que possamos sofrer de modo feliz, né? Então, mas como assim? Como essa lição pode ser verdadeira? A lição nos convida a ser feliz no sofrimento. Por quê? Porque, gente, às vezes eu costumo dizer para alguns pacientes que aquele sofrimento momentâneo que ele está passando ali, aquela dificuldade emocional, aquela dificuldade profunda que às vezes cala o coração, é uma oportunidade sagrada, bendita, de você conseguir olhar para dentro. É como se às vezes a sabedoria divina dissesse assim: pelo amor de Deus, olha para essa situação, que você não está conseguindo olhar. Olha para isso, compreenda isso, observe, perceba aquilo que precisa ser ajustado em você. Então, o sofrer, ele nos joga para dentro e nos faz ampliar o nosso autoconhecimento. Quando nós, no nosso livre-arbítrio, é claro, optamos por isso.
mas sempre existe a outra possibilidade. A outra possibilidade é sentar, lamentar e reclamar. E eu não estou dizendo que a gente não pode reclamar nunca. É impossível. Quem consegue, às vezes, manter um humor elevado diante de um quadro crônico de dor? É muito complexo, é muito desafiador. Mas a tentativa de nós olharmos para o sofrimento como um aprendizado e buscarmos os recursos através da medicina, através da psiquiatria, através de um conselho amigo, através da psicologia, através da casa espírita, através da internet, quando a gente busca informações, quando a gente costuma aprender, ouvir bons vídeos, ler bons livros. Quando a gente opta por fazer isso, e a gente faz, né? Porque basta a gente ter uma dor de cabeça, a gente já vai lá no Google pesquisar. Dor de cabeça, o que pode ser, né? Vai pesquisar, a gente vai procurar sobre aquilo. Imagina quando a gente está triste, o que fazer, por exemplo, diante do luto? O que fazer diante de uma depressão, diante de um quadro de ansiedade? Como agir? Essas situações fazem com que a gente se torne íntimo de nós. Como que a gente consegue ganhar intimidade com alguém? Convivendo, conversando, estando junto. Como que a gente consegue ter intimidade com Deus? Orando, estando junto, falando com Ele, se colocando na presença dEle. E como que eu posso ter intimidade comigo? Se eu fujo de todos os momentos comigo, não consigo ficar só. A gente ouve muito isso. Eu não posso ficar sozinha. Se eu estou sozinha em casa, eu preciso ter a TV ligada, ou o rádio, ou o telefone, eu faço uma chamada de vídeo com alguém. São pessoas que têm dificuldade de estar na própria presença e se conhecer. Então, criar essa intimidade faz com que a gente se jogue para dentro de nós. E é um ato de coragem, porque nem sempre o que a gente vai encontrar dentro da gente são coisas positivas. Às vezes vamos encontrar lá um deserto seco. Vamos encontrar amargura, vamos encontrar inveja, egoísmo, julgamentos, falta de autodomínio, raiva extremada, maledicência, vitimismo. Vamos encontrar muitas coisas ruins, mas também podemos encontrar coisas boas. Mas se a gente não conseguir vislumbrar aquilo que a gente precisa melhorar, a gente não sai do lugar. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou limpar essa sala? Se eu não consigo olhar, se eu não me disponho a olhar e ver onde tem sujeira. Então, ter essa intimidade conosco é um convite para que a gente possa sofrer de modo feliz, aprimorar esse autoconhecimento. Então, as dívidas do passado, né? Vamos pensar assim. Muitas pessoas, quando vêm para a casa espírita, logo no início, elas têm muita curiosidade em saber o que foram na vida passada, o que fizeram, se foram Cleópatra, ou então um rei, uma rainha, uma princesa. Todo mundo tem curiosidade de saber quem foi, né? Exatamente quem foi, quem a gente foi, talvez não seja lícito saber aqui. Mas se a gente quer saber mais ou menos o que a gente fez no passado, basta que olhemos o quê? No espelho e possamos olhar a nossa vida. A nossa vida, as coisas que a gente passa hoje, a família que a gente tem, as coisas que a gente tem ali são os desafios
que a gente pediu para ter. As coisas que precisamos mudar são da nossa alçada. Aqui a gente pode mudar muitas coisas, pode melhorar muitas coisas. Às vezes eu não posso mudar algumas situações, eu não posso, por exemplo, modificar o quadro de saúde de meu pai, de minha mãe, de um filho, ou o meu próprio quadro de saúde, mas eu posso modificar a maneira como eu vejo isso. A forma como eu vejo está totalmente na minha responsabilidade de mudar. André Luiz nos propõe, no Evangelho segundo o Espiritismo. Falando de André Luiz, a gente acaba confundindo. No Evangelho tem a proposta de que, quando devemos 100, pagamos apenas 1. Nós pagamos 1/100 da nossa dívida. Imaginem só, na promissória divina é como se nós tivéssemos assinado uma promissória de dívida de algo ruim que eu tenha feito no passado. E essa promissória foi taxada em R$100. Na hora de pagar, Deus me cobra R$1. Ele pode vir a me cobrar R$1. Como assim? Tem um livro do Chico Xavier com Valdo Vieira, chamado A Vida Escreve. Lá tem a história de Saturnino. Às vezes eu cito essa história porque eu gosto muito, ela é muito marcante para mim. Então, lá conta a história de Saturnino. Saturnino era um homem espírita, muito ativo dentro da sua comunidade espírita, um trabalhador exímio, muito presente, dado a fazer o bem, auxiliar os outros, uma pessoa realmente, como a gente diria, um cidadão de bem, né? E certo dia, no trabalho de Saturnino, ele sofreu um acidente de trabalho na máquina em que ele operava e, infelizmente, ele veio a perder um dedo. E à noite, na reunião da casa espírita, todo mundo ficou comentando, né? Muito chateado, poxa, mas Saturnino é um homem tão bom. Por que ele foi perder um dedo? Justo ele. Uma pessoa tão dedicada à causa alheia. E aí veio uma psicografia contando uma história. Em uma das existências pregressas de Saturnino, ele tinha um escravo. E certo dia ele quis punir o escravo por algum delito que ele havia cometido e acabou por moer o braço desse escravo dentro de uma daquelas moendas de cana para puni-lo. E aquele escravo, obviamente, veio a desencarnar por consequência da hemorragia, da infecção, enfim. E Saturnino ficou com aquela culpa guardada no inconsciente. Quando ele desencarnou e foi-lhe proposto a ideia de reencarnar, ele implorou a providência divina que quando ele reencarnasse, que ele pudesse também perder um braço, o melhor braço de trabalho dele, para que ele pudesse expiar aquela falta que ele havia cometido. Mas como ele havia sido um homem muito bom, desde tenra idade, um bom trabalhador do bem, Deus cobrou de 100 apenas 1. Ou seja, ao invés de perder o braço inteiro, Saturnino perdeu um dedo. E aí, às vezes a gente passa por alguma situação na nossa vida e a gente reclama, poxa, bati o carro hoje, justo agora, estou apertado. Talvez era para você ter sofrido algo pior. É a ideia do 100 por 1. A gente precisa lembrar disso no nosso dia a dia. E ao invés de reclamar, talvez agradecer. E colocar, não só agradecendo, né? Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Nas grandes crises que a gente passa, quando a gente coloca a vontade de Deus acima da nossa, tudo fica mais leve. Aí entra naquela outra situação de que meu jugo é leve, meu fardo é suave. Quando a gente entende que aquilo que acontece conosco é da vontade
de Deus, aquilo que a gente não pode mudar. Tem aquela oração linda de São Francisco: dai-me paciência para suportar aquilo que eu não posso mudar, e sabedoria para modificar aquilo que eu preciso modificar. Então, essa questão da vontade de Deus, a gente precisa lembrar dela, porque como a gente esquece, né? E como a gente esquece o quanto a gente é consolado, o quanto a gente é amparado, o quanto a gente é auxiliado na nossa caminhada terrena, na nossa caminhada espiritual. Nós temos os nossos amigos espirituais, nós temos o nosso querido mentor, que sempre nos acompanha. Nem sempre a gente acompanha ele, né? A gente está atento e conectado a ele, mas ele está sempre conosco. Como a gente é consolado a partir de palavras, a partir da própria doutrina espírita, a partir das religiões do mundo, a partir da espiritualidade, a partir de leituras, como eu disse antes. Então a consolação, ela está aí. Ela está aí para que a gente consiga fazer a nossa conexão com Deus e compreender o quão consolados nós somos. E quanto à vida futura, quantas vezes a gente fica questionando por que nos preocuparmos com a vida futura e o que o Evangelho quer dizer quando a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo, mas a gente precisa, aqui neste mundo, neste plano em que estamos, fazer o nosso melhor agora. Porque a nossa felicidade no mundo vindouro é uma promessa que com certeza será cumprida pelo Criador. E aí a gente pode fazer a escolha de como viver, de como construir a nossa vida futura a partir das nossas ações de agora. As opções diante do sofrimento. Ter uma visão espiritual do problema. É como quando a gente sobe numa montanha bem alta, lá no Evangelho diz, né? Quando a gente sobe numa montanha bem alta, tudo que está lá embaixo da montanha fica tão pequenininho. Às vezes a gente pega um problema da gente, um problema que a gente está passando, uma dificuldade, isso é natural, isso é humano, isso é nosso. A gente pega esse problema e poderíamos compará-lo a um tamanho como esse, do copo d'água. Quando o copo d'água está aqui na minha frente, eu sei que ele está aqui, digamos que ele seja o problema. Eu estou vendo esse copo d'água, vocês também. Mas esse copo d'água não me impede de ver a sala toda, de ver vocês, de ver a luz, de ver o slide aqui. Eu consigo ver tudo isso. Mas qual é a nossa reação diante do problema? Na grande maioria das vezes, a gente pega este copo d'água e coloca aqui. Se eu colocar este problema aqui, eu consigo ter um vislumbre de vocês, mas eu não consigo ter clareza, porque eu não consigo perceber. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, seja ela de natureza de dor ou de sofrimento, que a gente saiba dimensionar o verdadeiro tamanho disso, tendo essa visão espiritual do problema. E sim, que a gente consiga atravessar os nossos desertos. A reflexão do deserto interior é a reflexão da noite. E eu gostaria de convidar vocês a pensar sobre o que nos remete a palavra deserto. A palavra deserto, ela certamente nos remete a um lugar inóspito, de muito calor, cheio de areia, pedregulhos, nada de verde, nada de água, muito frio à noite, muito quente durante o dia. E nós poderíamos, por que não, comparar os nossos sofrimentos aos desertos que a gente conhece. Então a gente tem um planeta, a gente está num planeta que tem inúmeros desertos, né?
Tem o deserto da Palestina, de Israel, lá, né, a Terra Santa. E muitas daquelas áreas do deserto, elas são irrigadas por gotejamento. E eles conseguiram, a partir do gotejamento, que são pequenas mangueiras fininhas, que gotejam uma gota d'água a cada X período de tempo, eles conseguiram irrigar boa parte daquela região e torná-la verdejante e produtiva, transformando aqueles lugares em verdadeiros oásis. Vejam o poder de uma gota d'água, que ela é depositada persistentemente e constantemente. Se a gente trouxer essa comparação do deserto de Israel para a nossa vida, a gente poderia dizer que essas gotas persistentes são a paciência, a tolerância, as nossas ações diante do nosso sofrimento e não a nossa passividade, a nossa aceitação ativa, o nosso não reclamar. Lembrando que a gente pode irrigar o nosso deserto com pequenas gotas de alegria diária. A persistência dessas gotas vão fazer dentro de nós um oásis verdejante ressurgir. Quando a gente pensa em deserto, a gente não pensa em deserto como um lugar de moradia, porque ele não é. Não é o sonho de ninguém pensar assim, eu vou construir uma casa bem lá no meio do deserto do Saara. Não. Deserto é um lugar de travessia, não é um lugar de moradia. Que a gente possa entender que o sofrimento não é um lugar de moradia do nosso espírito, ele é um lugar de travessia. Faz com que a gente consiga pensar na transitoriedade da dor, no quanto ela vai passar, porque neste momento nós estamos em sofrimento, mas nós não somos seres feitos para o sofrimento, ou só para o sofrimento. Existem inúmeros desertos que a gente atravessa ao longo da nossa encarnação. Existe o deserto da futilidade, né? O deserto da moda, da mídia, da internet, que nos mostra uma vida vazia, vidas vazias, né? Vidas feitas de propagandas enganosas, né? De sorrisos bonitos no vídeo ou nas fotos, mas que eles não correspondem a uma vivência do coração. Então são desertos. Existe o deserto da inteligência, onde muitas vezes nós nos montamos em cima da arrogância do conhecimento que temos e nós nos colocamos acima dos nossos irmãos, como se o fato de nós termos tido a oportunidade de desenvolver o nosso intelecto nos desse o direito de supremacia sobre os outros. Existe o deserto do corpo, como a gente falou ao longo da noite, a partir das doenças que nos fazem sofrer, os desertos da mente, que são os desertos dos sofrimentos mentais, espirituais, emocionais. Existe o deserto do coração, quando a gente esquece de desenvolver bons sentimentos dentro de nós. Quando a amargura, quando a raiva, a inveja, a agressividade, mesmo que disfarçada e velada, de ironia, de soberba, esse deserto, infelizmente, é muito presente. E por fim nós temos o deserto da fé. Quantas vezes a gente pergunta, onde está Deus? Onde Deus está? Eu ouvi muito durante a pandemia, eu acho que Deus está dormindo. Porque como Ele deixa todo mundo passar por isso? O deserto da fé,
Acontece quando nós nos esquecemos de Deus, embora Ele não se esqueça de nós. Nunca. Então que a gente compreenda que os desertos que a gente passa, eles não podem ser permanência, e sim travessia. E eu apresento a vocês essa imagem. Essa imagem é de uma estátua que se encontra em frente ao Palácio da Justiça de Lyon, na França. E ela se chama O Peso de Si Mesmo. Essa estátua, ela retrata, então, um homem carregando o outro. Observem que são dois idênticos, né? São dois homens idênticos, mas um carrega o outro como se o outro estivesse desacordado. Essa imagem, ela nos remete, talvez, a muitas reflexões, mas duas reflexões eu gostaria de trazer para vocês hoje. A de que o homem é o seu próprio fardo. Nós somos o nosso próprio peso. Nós somos o nosso próprio fardo. Através das escolhas que fazemos, das más escolhas, nós acabamos por ter que carregar dentro de nós, às vezes, um peso muito maior do que aquele que a gente consegue carregar. Então, ninguém vai carregar esse peso por nós. O peso de si mesmo é carregado. Eu carrego o meu, você carrega o seu, cada um carrega o seu. É óbvio que a lei de amor e de caridade proposta por Jesus, ela nos ensina que nós devemos sim estender a mão ao nosso irmão. Mas a responsabilidade de elevar o meu espírito e a escolha de fazer isso é somente minha. Então o homem, ele é o seu próprio fardo. A segunda reflexão, mais otimista, é de que, assim como somos o nosso próprio fardo, nós também somos o nosso próprio Salvador. Nós podemos nos elevar tantas e quantas vezes forem necessárias, independente da situação em que a gente se encontra. Nós podemos fazer escolhas positivas para que este peso não seja um fardo tão pesado quando a gente tiver que atravessar o nosso deserto, porque em algum momento da nossa existência a gente passa, ou vai passar, ou está passando, ou já passou pelo deserto. Então, que peso eu quero carregar nesse deserto? Que peso eu quero ter? Que a gente possa, ao atravessar esse deserto, também ter a sabedoria, para que a gente possa ir finalizando a nossa fala da noite, compreendendo que é preciso, nesse deserto, desmascarar as miragens que a gente vê, que são as ilusões que a gente enxerga na vida. Por vezes a gente fica encantado e deslumbrado pelo peso de ilusões que são efêmeras e passageiras. Que a gente possa conseguir, aos poucos, desmascarar essas miragens e contemplar os milagres que a vida proporciona para a gente todos os dias. E que tenhamos sabedoria para distinguir. Obrigada. Vamos passar para o momento do passe. Então, todos, fechando os olhos novamente, todos aqui presentes, os que estão nos assistindo também na transmissão, convido que façam o mesmo em suas casas e que possamos sentir nesse momento toda a energia de amor, de luz que temos aqui nessa casa, com todo o amparo da espiritualidade aqui presente, que possamos ter todo o entendimento dessas palavras
plantadas em nosso coração, que cada passo que nós dermos de hoje em diante seja um passo a mais na nossa travessia, que possamos levar essa luz aos nossos lares, a todos que cruzarem nosso caminho, que possamos ter cada dia mais o entendimento, cada dia mais a alegria de estar aqui nessa existência, passando pelas dores e pelas alegrias que são nos concedidas conforme nossos desejos, conforme o que nós precisamos passar. Que tenhamos uma noite de descanso, que o nosso coração seja transformado nessa noite e qualquer sentimento ruim, pesado que ainda esteja em seus corações, que seja transformado, que seja elevado aos céus e transformado em luz e gratidão. Que assim seja.